Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então nesse vídeo de hoje eu quero aqui falar sobre algumas atitudes que impedem a bênção de Deus na nossa vida. Isso mesmo, eu já gravei um vídeo aqui sobre isso e eu quero voltar a falar. E eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui embaixo o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Sabe, irmãs e irmãos, que existem algumas atitudes que impedem a bênção de Deus na nossa vida. Eu vou citar aqui apenas algumas atitudes que podem bloquear e impedir a bênção de Deus, não somente a bênção, mas a presença de Deus na nossa vida. Primeiro, que eu gostaria de estar falando aqui, que impedem a bênção de Deus na nossa vida, é nós tratarmos as pessoas com discriminação ou fazer acepção de pessoas. Isso mesmo. Tem pessoas que que vivem dessa forma, tratam os outros de acordo com as suas posses ou de acordo com as suas condições financeiras. Deus não abençoa, ou então olha muito a aparência. A aparência ela até é importante, mas existem pessoas que focam muito nessa situação e nesse aspecto. E eu quero dizer aqui que Deus não abençoa pessoas que agem dessa forma e dessa maneira. Sabemos que a palavra de Deus vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. E nós precisamos tratar as pessoas como, na verdade, nós gostaríamos de ser tratados. Então, infelizmente, irmãs, existe isso. Pessoas às vezes até que tratam outras pessoas de uma forma melhor porque aquela pessoa tem condições financeiras. Irmãs, Deus não abençoa esse tipo de conduta, tipo de comportamento, e não abençoa essa pessoa. Segundo, Deus, o que impede também a bênção de Deus na nossa vida são aquelas pessoas que quando vai vender algo, quer ter um lucro de 300%, de 1000%, não. Deus não abençoa esse tipo de pessoa, não abençoa. Isso impede a bênção de Deus na vida, impede. Você comprou algo, sobretudo da China, e ali você vai ter 1000%, 900% de lucro em cima daquilo dali. Pode até dar certo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas vai chegar uma hora que Deus vai bloquear. Deus bloqueia mesmo. Que nenhum coração vai se abrir para poder adquirir aquele produto. Então, Deus não abençoa esse tipo de atitude, de comportamento. Um outro fator também que impedem a bênção de Deus na nossa vida são aquelas classes de pessoas que querem ter vantagem em tudo, que nunca podem dar nada, nunca pode abrir mão de nada, sempre é um demônio do dadá. Isso está em Provérbios, viu, amada igreja? Sanguessuga. Agora eu estou até em dúvida, não sei se é Provérbios ou se é os Salmos, mas é Provérbios. Se eu não me engano, irmãs, é Provérbios mesmo, é lá no final de Provérbios, que ele fala que a sanguessuga, aqui encontrei, Provérbios capítulo 30, o verso, deixa eu encontrar aqui, capítulo 30, o verso 15, que fala, a sanguessuga tem 2 filhas, Adá. Pessoas sanguessugas, irmãs, que nunca dão nada, que nunca abençoam nada. Oh, meu Deus, há poder no sangue de Jesus. E esse tipo de gente, irmãs, chama espírito de miséria e de pobreza ainda mais para a sua vida, sabia? Esse tipo de pessoas chama mais coisas ruins para a sua vida, para si própria. Tem pessoas, irmãs, que chegam na sua casa e vê, né,
aquele tanto de fruta. Tem abacate, tem manga, tem uva, tem várias coisas de frutas, frutinhas. Mas a pessoa chega e fala, nossa, mas, ô irmã Raquel, precisa disso tudo aí? Não, vou levar um pouquinho para minha casa, posso? Irmãs, não, irmãs, Deus não abençoa esse tipo de gente. Que já chega assim, uma coisa é Deus te tocar e você abençoar fulano. Tô aqui, né, vamos compartilhar aqui, isso é uma coisa, irmãs. Mas tem gente, olha lá, vê aquele monte de vidros de perfumes que você comprou, ou você ganhou, você, né, comprou lá, utilizou seu cartão de crédito, comprou vários perfumes, e tá lá pensando, nossa, mas você precisa desse tanto de perfumes? Não, vou levar esse daqui. Mas Deus não abençoa, é a sanguessuga. Pessoas vampiras, quer sugar tudo que você tem. Não, irmãs, Deus não abençoa esse tipo de gente. Deus não abençoa essa classe de pessoas. Uma outra coisa que Deus não abençoa, irmãs. Deus não abençoa pessoas que passam os outros para trás. Pode até dar certo uma, duas vezes, mas vai chegar uma hora, irmãs, que vai ter o acerto, o ajuste de contas. Tem isso? Tem. E quando eu falo isso, irmãs, eu me lembro daquele filme A Virada, que eu até comentei aqui um vídeo atrás, um tempo atrás. Ali um vendedor de carro, ele vendia carros, mas era muito caro o carro que ele vendia. E ele vendia a si mesmo, porque ele era um bom vendedor, ele vendia muito bem, ele era um bom comerciante, né? E, inclusive, irmãs, ele era casado, tinha uma esposa. Você que assistiu esse filme, você sabe. Ele tinha uma esposa, só a esposa dele que era cristã e ele não. E ali, irmãs, eu sei que ele superfaturava nos carros que ele vendia. Aí até que o pastor da igreja foi lá para comprar um carro para a filha, porque a filha passou na faculdade. E o pastor chega lá, né? Ô pastor, eu sou aqui. Detalhe, ele não era cristão não, só a esposa dele que ia, ele só acompanhava a esposa. Mas ele não era cristão, irmãs. Só a esposa dele que era cristã. Irmãs, o pastor foi lá, pediu um carro para a filha. Ele, não, tem um carro aqui ótimo. Vendeu o carro para o pastor. E o pastor achando, irmãs, que fez um excelente negócio. Pagando lá um valor exorbitante. Todo feliz, todo alegre. E ali o pastor concluir ali o negócio, um apertou a mão do outro. E o pastor falou assim, olha, antes de ir embora, eu posso fazer uma oração? Ele, não, claro, pode sim, fazer oração, pastor, claro. Mas o pastor faz a oração, o pastor fala assim, Senhor, abençoa ele, Pai, toma nas tuas mãos. O pastor fez lá uma oração e eu só lembro dessa frase na oração, irmãs. Ele fala assim, Senhor, que o fulano de tal, que o Senhor o trate como ele me tratou. Que ele seja tratado da forma como ele me tratou hoje aqui. Porque na visão do pastor, e o pastor não sabia de nada não, irmãs. Não sabia que estava sendo ali extorquido, ludibriado, enganado. O pastor não sabia não, irmãs. Mas na oração do pastor, o pastor sinceramente, que o pastor não sabia, ele fez essa oração, Senhor, trate ele da forma como eu fui tratado, porque na mente do pastor, ele foi muito bem tratado. Olha, irmãs. E ali, irmãs, o pastor orou. Depois que o pastor orou, ele já começou a se sentir mal com aquela oração. Ele sabia que o valor dos carros que ele vendia, ele era o melhor vendedor lá na loja. Que tinham outros vendedores, mas ele era o que vendia muito, e vendia bem, mas nessas condições. Quando o pastor ali deu amém, quando ele abriu o olho, ele já começou a se sentir mal, irmãs. Ele já começou a se sentir mal, irmãs, começou a se sentir mal. E ali eu sei que a consciência
a consciência. Ele começou a se sentir mal, irmãs. Começou a se sentir mal. E nesse assunto de se sentir mal, ele foi para a igreja, ele aceitou Jesus. Foi uma conversão ali genuína. E, irmãs, foi uma conversão tão assim grande na vida daquele homem, que ele foi lá num armário que tinham os nomes das pessoas, os endereços das pessoas, os telefones das pessoas. Ele, com dinheiro, com lucro, né, os juros exorbitantes que ele colocava, irmãs, já é um filme antigo. Ele foi lá, irmãs, ele fez igual Zaqueu, foi lá para restituir o valor que as pessoas nem lembravam mais. Ele ia de porta em porta, irmãs, batia lá na porta da pessoa, ele se identificava, ele levava a quantia, ressarcia as pessoas. Então, irmãs, Deus não abençoa esse tipo de gente, né, que ludibria, engana, passa os outros para trás. Tem isso? Tem isso. E, infelizmente, tem pessoas que vivem assim e acham que vai ficar tudo bem, mas chega uma hora que não fica tudo bem, não. Uma outra atitude, uma classe de pessoas que Deus não abençoa, são pessoas, irmãs, que já compram sabendo que não vai poder pagar. Esses dias eu estava até conversando com uma irmã, a irmã estava confessando para mim que ela não ligava para a integridade dela. Ela confessou para mim. Ela, inclusive, ela estava conversando comigo que ela não ligava para o nome dela. Ela disse que ela não ligava para o nome dela, irmãs. Não ligava para o nome. Inclusive, ela conta que se ela fosse em algum lugar, estivesse oferecendo cartão de crédito, ela pegava o cartão e ali fazia as compras e não pagava não, irmãs, as faturas, os boletos. E ela falou que foi algo que Deus precisou tratar com ela, que ela já comprava sabendo que não ia pagar. Olha, irmãs, pegava os limites dos cartões de crédito, já usava tudo e estava com muitas dívidas, né? Com muitas dívidas. E aquela irmã testemunhando, e ela falou da importância de termos o nosso nome limpo. Eu já falei aqui, né? Já falei aqui, alguns tempos passados eu já havia falado isso aqui no canal, viu? Eu já havia falado sobre essa questão de dívidas. E ela falando que ela não ligava, ela fazia mesmo, ela pegava. E eu fiquei olhando para aquela pessoa, né? Estávamos em um lugar público, a pessoa estava falando. Então, irmãs, Deus não abençoa. E ela lamentando hoje porque ela estava pagando toda essa atitude de comportamento do passado. E eu quero aqui falar, irmãs, quem tem suas dívidas, é muito bom e benéfico você procurar pagá-las. É muito bom você procurar pagá-las ou entrar em contato com os credores, né? Com as pessoas que ligam, que cobram. Irmãs, Deus não abençoa. A pessoa liga para cobrar e não atende. Mas eu não tenho dinheiro. Atende, dá uma satisfação. Olha, nesse momento eu não posso. Eu estou sem emprego, eu estou sem renda. Dá uma justificativa para os credores. Atende. Mas precisamos entender que não é somente a dívida. Existem pessoas, pais de família, mãe de famílias. Existe toda uma situação ali por detrás e a pessoa não tem nada a ver que está ligando. Tem pessoas que são grosseiras e, olha, pasmem da nossa fé. São grosseiras, distrata e não atende. Irmãs, não. Deus não abençoa. Deus olha isso tudo. Deus olha isso tudo. Pessoas, irmãs, que às vezes vende de porta em porta, vende panela, vende passadeira, vende coisas para o banheiro, vende utensílios de casa. As pessoas que vêm na casa das pessoas oferecer e você compra, o homem anota lá no caderninho, você fala para tal dia vir que vai receber
Quando a pessoa vem para receber, você manda falar que não tá. Fala pro filho, avisa lá que eu não tô. Mas, minha mãe saiu ensinando a criança a mentir. Tá bloqueando a prosperidade, tá trazendo maldição, espírito ruim. Eu vou falar o português claro, irmãs, para que todas possam entender. Você está trazendo toda uma carga negativa, uma influência negativa. Às vezes até tem o dinheiro para pagar, mas vai lanchar no shopping. Irmãs, Deus não abençoa esse tipo de gente. Deus não abençoa. Deus não abençoa esse tipo de pessoa. Fazendo a pessoa passar por vexação. Deixa a pessoa esperando lá na porta horas e horas e horas. Irmãs, isso dá problema sério. Pessoas que não sabem lidar com dinheiro, irmãs. Mas isso é uma área muito melindrosa. Isso bloqueia muito a vida espiritual. Pessoas que são desequilibradas, que gastam sem ponderar, sem necessidade. Que descontrolam a ponto de ficar pegando dinheiro com pessoas que emprestam dinheiro. Eu acredito que vocês aqui já entenderam. Que essas pessoas até... irmãs, a pessoa está trazendo demônios para a vida dele ou dela. Está trazendo demônios, atraindo, ainda mais se associando, conversando com gente dessa espécie, irmãs. Que são pessoas, entre aspas, perigosas, né? Então, em nome de Jesus, Deus não abençoa esse tipo de pessoa que são desequilibradas. Tem pessoas que têm ali até uma renda e é desequilíbrio mesmo, compra coisas ou para satisfazer uma ansiedade ou para mostrar para os outros um senso de valor, para impressionar os outros. Enfim, cada caso é um caso, eu não quero fazer disso um julgamento, mas quem faz de forma proposital está bloqueando a bênção de Deus na vida e Deus não abençoa. Deus não abençoa. Isso é uma área financeiramente que nós precisamos orar e pedir a Deus: Senhor, me ensina a lidar com dinheiro, me ensina a lidar com finanças, me ensina a lidar com o dinheiro. Você precisa orar e colocar diante de Deus. Deus se preocupa sim. Dinheiro não é somente aquele papel, há toda uma energia, uma intenção daquilo dali. O dinheiro, ele traz bênção, ele traz maldição. Tem dinheiros que são abençoados e dinheiros que não são abençoados, irmãs. Então, esse é outro assunto, mas Deus não abençoa pessoas que ficam pegando dinheiro, salvo algumas exceções, trata o dinheiro de forma leviana, a palavra certa é essa, leviana. E o dinheiro não leva desaforo para casa. Então, irmãs, em nome de Jesus, essas foram algumas atitudes que impedem a bênção de Deus na nossa vida, bloqueiam a prosperidade. Outra coisa, irmãs, que eu estou me lembrando aqui antes de encerrar o vídeo, Deus não abençoa pessoas. Por exemplo, você tem uma condição financeira, você emprestou para alguém um dinheiro, vamos supor, ou você emprestou um dinheiro para alguém. Eu já acompanhei um caso desse na família, irmãs. Isso já aconteceu com uma pessoa bem próxima a mim na época. Eu já tive 2 conhecimentos de situações dessa natureza. E Deus não abençoa pessoas que ficam botando faca no pescoço, fica ali apertando o outro que não tem como pagar, irmãs. Deus não abençoa. Você está vendo que a pessoa não tem condições, né? Por exemplo, eu me recordo uma vez, um rapaz, eu conversava com ele, era na época do VHS, da fita de vídeo. E uma vez ele estava compartilhando comigo, nós estávamos conversando, isso tem muitos anos, e ele tem uma casa que ele recebe aluguel dessa casa, aluguel mesmo. Irmãs, e ele cobrando, e a pessoa passa um mês, passa 2 meses, ele resolveu ir lá, irmãs. Foi lá na casa da pessoa, a pessoa estava no estado que
Ele olhou, ele falou que até deixou para lá. E só pediu lá para a pessoa se organizar, pelo menos pagar, né, um aluguel, porque já tinha vencido vários. E ele falou que ele teve que orar pela pessoa, que a pessoa estava doente, estava... Ele falou lá na época, irmãs, o estado da pessoa era muito, muito crítico. E ele falou que ele olhou assim, ele teve assim até, né, misericórdia pela pessoa. E um outro caso também, irmãs, que uma parente minha muito próxima na época contou que ela emprestou um dinheiro para uma amiga, e a amiga dizia que não tinha, que estava sem. Ela foi na casa da pessoa. Essa pessoa estava para receber o benefício, e estava para receber um benefício lá do INSS que não tinha saído. Às vezes acontecem umas coisas assim, a gente sabe que é demorado, situações dessa natureza. Mas ela foi lá na casa da pessoa, irmãs, que ela só ligava. Chegou lá, irmãs, a pessoa estava doente na cama. A pessoa, irmãs, não tinha nenhum alimento para fazer uma refeição naquele dia. A pessoa estava me contando: Raquel, cheguei lá, a pessoa não tinha tomado café, não tinha nada para o almoço, em cima de uma cama doente e me devendo. A pessoa falou para mim que foi lá, foi no mercadinho próximo, fez até umas compras lá para a pessoa, comprou um café. Olha, irmãs, que situação. Comprou um café, comprou açúcar, pelo menos para tomar um cafezinho, né, pessoa? E ali, irmãs, eu sei que uns dias depois, né, essa pessoa, Deus teve misericórdia, aí a pessoa recebeu lá os benefícios lá que o INSS liberou e ele pôde pagar, essa pessoa que me contou. Então, irmãs, Deus, ele olha muita atitude de situações, irmãs, dessa natureza. Deus, ele olha, ele observa. Então, você que não usa de compaixão, às vezes de misericórdia, quando o outro vem, quando está precisando, mas Deus não abençoa, Deus não abençoa, não abençoa. Então, essas foram algumas atitudes que não atraem a bênção de Deus e, pelo contrário, ainda bloqueia a prosperidade. Estou me lembrando aqui de um caso do Tiago Brunet. Irmãs, como isso faz diferença. A pessoa ligou do banco, você atende. Fulana de tal? Sim, sou fulana de tal. Tem um débito aqui no teu nome? Sim, eu sei, mas nesse momento... Aí você fala a verdade. Dá uma justificativa para a pessoa. Eu estou me lembrando aqui, irmãs, do pastor Tiago Brunet. Eu já citei isso aqui no canal. Ele contando, irmãs, que no passado... ele quebrou, que ele tinha uma agência de viagens, quebrou mesmo. E ficou devendo milhões, e foi difícil ele se reerguer. E um dos homens que ele devia muito dinheiro, o homem, ele morava, acho que, não sei se era no Egito, se era na Arábia, era um homem milionário, era um homem com muitas condições financeiras, muito rico, irmãs, muito milionário. Não sei nem se aquele homem era bilionário, porque ele devia muito o homem. E ali, irmãs, e ele até que conta isso nos livros dele, no livro dele que eu li uma vez na época. E ele falando que, e fora isso, irmãs, o testemunho que nós damos, né? E ali ele contando que ele, na época, ele tinha um pouco de recurso, ele pegou o avião e ele foi lá para falar com o homem, olho a olho, frente a frente. Isso conta muito também, viu, amada igreja? Isso conta muito. Presencialmente. Presencialmente, sem integridade. Ele pegou o avião, ele foi lá, ficou esperando o homem terminar a reunião, e ali veio o homem, né? Tiago, entra aí e tal. E ali ele falou: olha, eu vim aqui só para dizer que eu quebrei, não tenho condição de te pagar nesse momento, minha situação tá assim. Aí falou, abriu o coração pro homem, o homem ficou olhando para ele. Aí o homem falou assim:
você pegou o avião, você só veio aqui para isso? Ele falou, só vim aqui para isso, para te dar uma satisfação. Eu tô pegando o avião e tô voltando de volta pro Brasil, porque não tem nem condição de me hospedar aqui em lugar nenhum. Aí o homem olhou para ele, irmãs, e o homem falou assim, puxa, só pela tua atitude eu vou perdoar a tua dívida. Olha aí, irmãs, eu vou perdoar a tua dívida tá perdoada. Então, irmãs, parece que depois ele conseguiu, acho que ele chegou a pagar muito tempo depois, esse homem. Já tem muito tempo, irmãs, que eu li esse livro. Mas são atitudes que Deus fica lá do céu só olhando. Parece que não, mas Deus está só olhando. E isso vai impactar no nosso futuro. Irmãs, dê uma palavra, dá palavras e não cumprir com a palavra. Falar que vai dar algo e não cumprir. Irmãs, Deus não abençoa esse tipo de gente. Ainda mais se for pessoas ligados à palavra de Deus. Irmãs, Deus não abençoa, não. Pelo contrário, Deus trava. Deus trava. Então, irmãs, em nome de Jesus, viu? Prometeu, fala pro irmãozinho ou pra irmãzinha que vai dar isso, que vai dar aquilo. Mas Deus não abençoa. É bom ir lá e cumprir com a palavra. Não, falou, vou fazer, acabou. Amém? Deus abençoe a paz.